programa. Hoje vamos falar dos direitos civis e liberdades nos dias atuais, os avanços e recuos no contexto da transição rumo à democracia. Por que razão calaram-se as vozes críticas, em muitos casos substituídas por uma nova vaga de aspirantes a bajuladores? Uma imprensa financiada com fundos públicos praticamente sequestrada. Tudo isto faz o panorama em que vivemos e enfrentamos uma realidade, infelizmente, adversa ao processo democrático. A democracia descrita no discurso de quem está no poder como sendo um processo em construção, talvez uma escusa para tornar indeterminado no tempo este período de transição que leva 32 anos, iniciado, portanto, em 1991, com o acordo de Bicesse, na altura uma série de alterações à legislação então vigente, uma série de alterações feitas à legislação vigente naquela altura, diga-se. Talvez uma tentativa de repor o espírito de Alvor, sequestrado naquela altura. Como se pode firmar o constitucionalismo na República de Angola e dissipar as incertezas sobre o rumo político do nosso país? Esta é uma das perguntas que se deriva deste momento que nós estamos a viver. A dupla personalidade de muitos dos intelectuais angolanos que se posicionam de uma e de outra forma, consoante a circunstância e a conveniência. O Congresso do Direito foi disso demonstrador, ou seja, juristas que ajudaram a costurar o fato do chefe ontem, tornados críticos de hoje. Onde andam os conhecidos ativistas da sociedade civil? É uma das perguntas que se deriva do tema que estamos a colocar. Outra ainda, como está a morrer o sobrejante dos direitos civis na era lourencista? Acompanhou o Congresso do Direito, creio ter sido este congresso realizado recentemente com intervenções de figuras proeminentes ligadas, portanto, ao direito. Acompanhou este congresso? Solombo, deixa-me dizer, e penso que nesta matéria a minha opinião em relação a isso é conhecida. Não só das pessoas que entendem que aquilo que os outros hoje dizem deixa de valer, por mais que seja verdade, só porque noutra hora eles estavam em sentido contrário e agora porque têm o direito de se apeados. refazer. Exatamente, têm todo o direito. Aliás, o direito de mudança assiste a todo ser humano. Aliás, a própria Bíblia fala sobre isso. Bem-aventurado o ser humano que consegue reconhecer as suas falhas e dê uma volta, não é? Para trás, no sentido de adotar comportamentos ou condutas não antes, portanto, verificadas em si. Por outro lado, eu gosto de analisar aquilo que se diz, não quem diz. Okay. Para mim conta muito o que se diz, não quem diz. Mas há quem já dizia naquela altura, no contexto da postura do fato que foi ajustado. Sim, mas temos também que compreender os contextos. O grande problema em Angola costumo dizer, que é o problema da fome. E aqui eu continuo sempre a parafrasear o professor e também advogado Sérgio Raimundo, a questão de colocarmos sempre os nossos saberes em troca de um prato de arroz com peixe frito, não é? Isto é a verdade em relação a essa questão toda que se levanta, essa polêmica. Portanto, não há outra coisa que se possa dizer que não seja esta. Daí que, noutra hora, e como disseste, e muito bem, muita gente ajudou a construir o casaco para o chefe, porque interessava que o chefe também deixasse cair migalhas para essas pessoas. E é dessas migalhas que muita gente sobrevive até hoje. Mas, como eu dizia, não interessa muito quem o diz. Para mim, interessa aquilo que se diz. E aquilo que se produziu nesse congresso, para mim, foi... Nesse congresso, o segundo, no caso, do direito constitucional, não é, em Angola, para mim foi proveitoso, porque podem ser tiradas daí várias matérias, podem servir sempre de elemento base para operarmos mudança, sobretudo naquilo que diz respeito à consolidação do Estado de Direito Democrático em Angola, se quisermos. Porque foi dito neste congresso, e de forma unânime, que em Angola há um grande déficit da aplicação das normas constitucionais.
E quem o disseram são as mesmas pessoas, dentre elas, né? Dentre as pessoas que disseram estão as mesmas pessoas que ajudaram a construir o tal casaco. Mas o tal casaco também não é de todo mal, né? O tal casaco, aliás, hoje vamos discutir sobre isto, ou na nossa discussão vamos buscar este casaco para fundamentar aquilo que é, digamos, o que será a nossa discussão aqui. Para dizer que o tal casaco não é de todo mal, também tem algumas partes, algumas particularidades muito boas, que infelizmente não estão a ser adotadas. É aí que este Congresso trouxe à tona esta matéria. Quer dizer, a não aplicação das normas que esse próprio casaco também traz. Quer dizer que existe esse déficit e foi identificado. Agora, a não aplicação, as razões da não aplicação também já são subejamente conhecidas, né? É que estas normas não se aplicam porque vão em contramão com aquele que hoje dirige o poder, com aquele que tem hoje o controle do poder, que tem o controle do barco, não é? Porque olhando para as várias normas que foram citadas, sendo elas observadas, não é? Ou aplicadas, quem dirige hoje o poder teria grande dificuldade, como é a questão, por exemplo, dos direitos e liberdades, que é a coisa que vamos tratar hoje aqui. Atendendo que estamos a falar para uma amálgama de gente, que devem ser aos milhares, se não milhões, e porque nós, maioritariamente, somos pessoas ainda com um nível de literacia muito baixa, penso que faz todo necessário nós explicarmos de forma muito básica o que é que estamos aqui a tratar, porque senão depois as pessoas ficam perdidas sem saber o que estamos a discutir. É aí que eu acho pertinente fazer aqui algumas notas em relação ao que é isso, o que são os direitos civis, não é? Portanto, falar de direitos civis, não é, não é nada mais do que aqueles direitos que estão intrinsecamente, que são intrínsecos, não é, ao exercício das liberdades individuais. Ou seja, direitos civis são direitos que estão ligados ao indivíduo, à pessoa, não é? Às liberdades individuais. E isto é uma matéria, portanto, que encontra dignidade constitucional na nossa Constituição, olhando aqui sobretudo para os capítulos 2º e 3º do título 2, não é? A partir dos artigos 30 em diante. E depois também temos aqui de dizer que os mesmos direitos encontram dignidade internacional porque são previstos em normativos internacionais, como é o caso da Carta Universal, ou melhor, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, bem como a Carta Africana dos Direitos Humanos, que todos esses instrumentos vêm dispor sobre os direitos civis dos cidadãos, o que passa a ser uma questão imperativa e não facultativa. Ou o que isso quer dizer? Queremos dizer com isto que, na verdade, os direitos civis devem ser concretizados de forma imperativa e não facultativa. Não depende da vontade do Estado permitir o seu exercício ou não, não é? Porque qualquer Estado, sobretudo aqueles que são signatários, portanto, dos acordos que dão lugar à criação das Nações Unidas e que depois venham a ser signatários desse instrumento que eu aqui citei, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Internacional dos Direitos Humanos e a Carta Africana dos Direitos Humanos, todos estes têm por obrigação ou por dever permitir o exercício destes direitos às suas populações. Embora as ditaduras também invoquem esta Carta Universal. Invocam, mas o invocar é uma coisa, depois cumprir também é outra coisa. O mais importante é a prática, aquilo que se verifica na prática. Exatamente, é onde eu quero chegar. E depois, o nosso tema ele é abrangente, fala dos direitos civis, mas depois tem outro elemento também, liberdades, que não é a mesma coisa que direitos civis. Okay. Não é? E o que é que vai ser a liberdade? Na verdade, a liberdade vai ser um conjunto de exercícios que nos permitam depois dar lugar a esses exercícios. Okay. Dos direitos civis. Sim. Ou seja, a liberdade tem que ver com uma condição do verbo ser, onde vai consistir na liberdade de falar, de pensar, a liberdade de opinião, a liberdade, por exemplo, religiosa e tantas outras previstas também desde a nossa Constituição, bem como essas cartas que eu aqui citei, para dizer que também mais uma questão imperativa e não facultativa. Quando questiona-se ou quando se coloca a questão de saber avanços e recuos, né? Portanto, essa premissa de avanços e recuos suscita a questão de saber como nós andamos no capítulo dos direitos civis e das liberdades fundamentais.
Ou seja, se há de facto um avanço ou há um recuo. E aqui, o meu amigo, o presidente do MEIA, Francisco Teixeira, foi bastante profícuo e inteligente quando ele começou a enumerar algumas coisas e depois concluiu de forma genérica que, na verdade, há um conjunto de recuos. Recuos por quê? Porque Angola é Angola desde 1975. E o Solombe, quando ia apresentando o tema, falou na questão da transição. Eu, quando estive a preparar o tema, eu me perguntei muitas vezes, mas transição, se de facto isso existe em Angola, se existe, como é que isso acontece? Porque eu sei lá, eu tenho dificuldade de compreender uma transição, que na verdade é um processo, não é? Que acontece, ou seja, que foi lançado desde 1965, mas até hoje não conhece ainda seu final. Quer dizer, continuamos num processo de transição e me parece que vamos continuar, se calhar, por mais 75 anos, quem sabe, mais 150 ou mais 300 anos. Pois, por força, eu calculo que há aqui uma combinação de fatores que levaram a que os governantes angolanos no poder julgassem que a uma dada altura deviam organizar o país tal como os outros países normais. Então começaram a evocar a democracia. E isto aconteceu, uma decisão que foi tomada no Congresso, segundo Congresso do MPLA, em 1987, mais ou menos, para em 91 assinarem-se os acordos de Bicesse, não é? Aconteceu aquela rubrica que nós, ou rubrica, aliás, que nós tivemos, feita pelo Dr. Savimbi e por Eduardo Santos, e que todos nós acompanhamos através da televisão. O grande problema está depois na praticidade daquilo que efetivamente as pessoas julgaram que passaria a ser o nosso Estado, o Estado democrático de direito. De modo que a literatura registou ou registra já Angola como estando a viver uma das transições mais longas do mundo. Nós temos 32 anos De transição. de transição. E a pergunta que se coloca é: mas estamos mesmo a fazer transição? Talvez é aí onde o Dr. Cangundo quer chegar. Sim, Será sim, que a nossa transição está mesmo a acontecer? Alguma vez começou? Não, esta é Ou de foi facto, circunstancial? esta é de facto a minha questão. Se de facto essa transição existe, porque um processo de transição não pode ser tão longo. Porque, tanto é que as pessoas que propuseram a tal transição, muitas delas já nem vivem, né? Já estão no outro mundo, e sequer conheceram os feitos da tal transição que foi negociada. Por outra, eu gostava ainda de continuar elencando Desculpe aquilo ter que são, interrompido. exatamente, aquilo que são os direitos civis, de acordo quer com a Constituição, quer com esses normativos que eu aqui já citei, que vão ser nomeadamente o direito à habitação. Para depois nós irmos, do ponto de vista prático, compreendermos se de facto esses direitos têm sido exercidos ou exercitados em Angola ou não, se têm sido efetivados ou não. O direito da habitação. Bom, de acordo com a nossa Constituição, isto é, no número 1 do artigo 86, todo cidadão tem o direito a uma habitação e a qualidade de vida. Ontem, quando me mandaram o tema, por coincidência, eu entro nas redes sociais, deparei-me com um vídeo de uma menina que está a lacrimejar. Julgo ser dessas demolições, vítima de demolições, julgo ser dessas que ocorreram nos anos últimos, onde a menina questiona se nesse país só os polícias, os militares, os governantes é que podem viver bem, que só eles é que podem estudar e as populações não. Quer dizer, uma menina de, acredito ter 13 anos, a trazer uma reflexão bastante lógica, o que permite-nos afirmar que o próprio Estado angolano está a transformar até as crianças em revolucionárias. Quer dizer, quando olhamos para aquela explanação, aqueles lamentos daquela menina, a resposta que se depreende é que, na verdade, o direito à habitação não é assegurado em Angola. Ou seja, não existe isto. Este mesmo direito, na verdade, também está previsto em outras normas. E aqui também pode ser, digamos, acolado com a questão do direito à infância. Porque se a criança tem direito a uma infância condigna, esta infância só pode ser condigna dentro de um lar. E este lar é a tal habitação que nós dissemos. Bom, se um pai não lhe é dado o direito de possuir uma casa para criar um filho, que dignidade vai conferir a este filho, a esta criança, a esta infância, que a Constituição
diz que o Estado angolano deve assegurar isto. É claro que este direito estão a ser completamente violados, vilipendiados, pisoteados por quem os devia assegurar, nomeadamente o Estado angolano. Mas isto, na verdade, não acontece de forma inocente. Isso é uma questão programada. Mas lá para frente vamos depois justificar porque desta nossa afirmação Desta programação. Depois, vamos também ter, digamos, a questão que é dos direitos, não é, civis na perspectiva ainda do seu exercício. E aqui olhando para a questão, por exemplo, do direito à liberdade de reunião e manifestação.